lunar, o precursor do homem, tal qual se desenvolvera do Sol para a Lua, integrou-se o corpo astral. Com isso o corpo físico se transformou pela terceira vez, elevando-se, portanto, ao terceiro grau de seu aperfeiçoamento. O corpo etérico foi igualmente transformado, estando agora no segundo grau de seu aperfeiçoamento. Na Terra, a entidade precursora do homem, constituída de corpo físico, corpo etérico e corpo astral, veio integrar-se o eu. Com isso o corpo físico alcançou seu quarto grau de perfeição, o corpo etérico o terceiro e o corpo astral o segundo. O eu se encontra apenas no primeiro grau de sua existência. Se observarmos imparcialmente o ser humano, não teremos dificuldade em imaginar corretamente os diversos graus de perfeição de cada um de seus membros. Basta comparar, nesse sentido, o corpo físico com o corpo astral. Na qualidade de corpo anímico, evidentemente o corpo astral ocupa um estágio evolutivo mais elevado do que o físico. E quando, no futuro, o primeiro estiver aperfeiçoado, terá significado muito mais, para a entidade total do homem, do que o corpo físico atual. No entanto, em sua espécie o corpo físico alcançou certo grau superior. Consideremos a estrutura do coração, realizada no sentido da mais alta sabedoria, a maravilhosa estrutura do cérebro, etc., e mesmo uma parte qualquer do esqueleto, por exemplo, a extremidade superior do fêmur. Aí se encontra uma armação ou feixe articulado ordenadamente, composto de bastonetes finíssimos. O conjunto se dispõe de tal maneira que, com o mínimo possível de matéria, é obtido o resultado mais favorável sobre as superfícies articulares, por exemplo, a distribuição mais racional da fricção e, com isso, um tipo correto de mobilidade. Assim, pois, encontram-se sábias disposições nas partes do corpo humano. E quem, além disso, considerar a harmonia na cooperação das partes em relação ao todo, achará correto falar em perfeição desse membro da entidade humana, segundo sua espécie. Não importa, neste caso, que possam aparecer fenômenos inadequados em certas partes ou desajustes na estrutura e nas funções. Pode-se até chegar à conclusão de que, em certo sentido, tais desajustes sejam apenas o necessário lado sombrio da sábia luz derramada sobre todo o organismo físico. Ora, compare-se com ele o corpo astral, portador de prazer e de sofrimento, de apetites e paixões. Que insegurança reina nele quanto a prazer e sofrimento, que apetites e paixões insensatos se manifestam frequentemente à meta elevada do homem. Acontece que o corpo astral ainda se encontra apenas a caminho de alcançar a harmonia e a homogeneidade interior já encontradas no corpo físico. Do mesmo modo poderíamos mostrar que, em sua espécie, o corpo etérico se mostra mais perfeito do que o corpo astral, sendo porém menos perfeito do que o corpo físico. E uma observação adequada nos revelaria igualmente que o núcleo propriamente dito da entidade humana, o eu, está atualmente apenas no início de seu desenvolvimento. Ora, quanto eu já realizou, até hoje, de sua tarefa no sentido de transformar os outros membros da entidade humana com o fim de torná-los uma manifestação de sua própria natureza. Para o conhecedor da ciência espiritual, as conclusões que assim se impõem à observação exterior são aguçadas por outras considerações. Poder-se-ia alegar que o corpo físico é acometido por enfermidades. Ora, a ciência espiritual está em condições de demonstrar, a esse respeito, que grande parte das enfermidades procede das perversões e desvios que o corpo astral transmite ao corpo etérico e que, por meio deste, destroem a harmonia, em si perfeita, do corpo físico. A relação mais profunda, que aqui só pode ser sumariamente mencionada, bem como a verdadeira causa de muitos processos patológicos, escapam à observação científica adstrita aos processos físicos sensoriais. Na maioria dos casos, essa relação é tal que os danos do corpo astral não ocasionam, no corpo físico,
Fenômenos patológicos na mesma vida em que estes se produziram, mas apenas numa vida ulterior. Por isso as leis aqui consideradas só têm significado para quem seja capaz de admitir a repetição das vidas humanas. Mas mesmo que se quisesse ignorar totalmente tais conhecimentos profundos, a simples observação da vida humana demonstra que o homem se entrega demasiadamente a prazeres e apetites que destroem a harmonia do corpo físico. E o gozo, as cobiças e as paixões têm sua sede não no corpo físico, mas no corpo astral. Este último é ainda tão imperfeito, em muitos aspectos, que pode destruir a perfeição do corpo físico. Também aqui fique patente que não se pretende, com estas explicações, comprovar as afirmações da ciência espiritual sobre a evolução dos 4 membros da entidade humana. As provas são obtidas da pesquisa espiritual, e esta mostra que o corpo físico passou por 4 transformações para alcançar graus superiores de perfeição, sendo que os outros membros do homem, conforme descrito, passaram por menos. Aqui só se pretendeu indicar que essas comunicações da pesquisa espiritual se referem a fatos cujos efeitos recaem sobre os graus de aperfeiçoamento, observáveis também exteriormente, dos corpos físico, etérico, etc. A evolução saturnina. Se quisermos formar uma ideia pictórica, aproximadamente real das condições reinantes durante a evolução de Saturno, deveremos ter em mente que em seu decorrer ainda não existiam, no essencial, quaisquer das coisas e criaturas que atualmente pertencem à Terra e constituem os remos mineral, vegetal e animal. Os seres desses 3 remos só se formaram em períodos posteriores da evolução. Dos seres terrestres fisicamente perceptíveis hoje só existia o homem, e dele apenas o corpo físico, conforme foi descrito. Ora, à Terra atual pertencem não apenas os seres dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, mas também outros seres que não se manifestam numa corporalidade física. Tais entidades estavam presentes também na evolução saturnina, sendo que sua atividade no cenário de Saturno teve por consequência a evolução posterior do homem. Ao se dirigirem os órgãos perceptivos espirituais não para o início ou fim, mas para a fase média do ciclo saturnino, nela se evidencia um estado que, em seu aspecto principal, consiste apenas em calor. Nada de elementos gasosos, líquidos ou mesmo sólidos são encontráveis aí. Todos esses estados só aparecem em encarnações posteriores. Suponha-se que um ser humano, com os órgãos sensoriais atuais, se aproximasse desse estado de Saturno como observador. Nenhuma das impressões sensoriais que lhe são possíveis se lhe depararia aí, exceto a sensação de calor. Supondo-se, pois, que tal ser se aproximasse de Saturno, ao penetrar no espaço ocupado por este último ele notaria apenas um estado térmico diferente do ambiente espacial restante. Contudo, não acharia essa parte do espaço homogeneamente quente. Partes mais frias e mais quentes se alternariam das mais variadas maneiras. Seriam percebidas irradiações calóricas seguindo certas linhas, que nem sempre são apenas retas. Em virtude das diferenças térmicas, criam-se formas irregulares. O observador teria diante disso um ser cósmico como que articulado em si mesmo, manifestando-se em estados alternados e consistindo apenas em calor. Para o homem da atualidade deve ser difícil imaginar algo constituído apenas de calor, pois ele está habituado a perceber o calor não como algo em si, mas como qualidade térmica dos corpos, sejam eles gasosos, líquidos ou sólidos. Principalmente a quem seja afeito às ideias da física moderna, a alusão a calor no sentido acima parecerá absurdo. Talvez tal pessoa argumente da seguinte maneira: existem corpos sólidos, líquidos e gasosos. O calor, porém, é apenas um estado em que uma dessas 3 formas se encontra. Quando as menores partículas de um gás estão em movimento, esse movimento é percebido como calor. Não havendo gás, não pode haver movimento nem, portanto,
calor. Para o pesquisador científico espiritual, o assunto se apresenta de outro modo. Para ele o calor é algo de que se fala no mesmo sentido em que se fala de gás, de líquido ou de um corpo sólido. Trata-se apenas de uma substância ainda mais sutil do que o gás. E este último não é, para ele, senão calor condensado, no mesmo sentido em que o líquido é vapor condensado e o corpo sólido é líquido condensado. Assim, o ocultista refere-se a corpos calóricos do mesmo modo como fala de corpos gaseiformes ou vaporosos. Bastará apenas admitir a existência de uma percepção anímica para se acompanhar o pesquisador espiritual nesse campo. No mundo existente para os sentidos físicos, o calor se apresenta totalmente como um estado do elemento sólido, líquido ou gasoso. Contudo, esse estado é apenas o lado externo do calor, ou também seu efeito. Os físicos falam somente desse efeito do calor, e não de sua natureza íntima. Tente-se fazer total abstração de qualquer efeito calórico perceptível por meio dos corpos exteriores, focalizando simplesmente a vivência interior que se tem ao dizer sinto-me quente, sinto-me frio. Só esta vivência interior possibilita uma ideia do que foi Saturno em seu período evolutivo acima descrito. Por mais que se percorresse toda a extensão do espaço ocupado por ele, não se encontraria um único gás capaz de exercer uma pressão, nenhum corpo sólido ou líquido do qual se pudesse receber qualquer impressão luminosa, mas em cada ponto do espaço se sentiria, sem qualquer impressão do exterior, a que existe este ou aquele grau de calor. Num corpo cósmico com tal constituição, não existem quaisquer condições para os seres animais, vegetais e minerais da atualidade. Por isso, é quase supérfluo mencionar que a suposição acima nunca pôde, efetivamente, acontecer. Um homem atual não pode como tal, na qualidade de observador, defrontar-se com o antigo Saturno. A explicação serviu apenas para ilustrar as entidades das quais o conhecimento suprassensível se torna cônscio, durante a observação de Saturno, estavam num nível evolutivo inteiramente diferente em relação aos seres terrestres atuais, perceptíveis sensorialmente. A esse conhecimento se apresentam, de início, seres que não possuíam um corpo físico como o homem atual. É preciso também evitar pensar na atual corporalidade física do homem quando se alude a que é corpo físico. Deve-se, muito mais, distinguir criteriosamente entre corpo físico e corpo mineral. Um corpo físico é aquele governado pelas leis físicas que se observam atualmente no reino mineral. O corpo físico humano atual não é simplesmente governado pelas referidas leis físicas. Além disso, é impregnado por substância mineral. No caso de Saturno, ainda não se pode cogitar da existência de tal corpo físico mineral. Ali existe apenas uma corporalidade física, governada por leis físicas, mas essas leis físicas só se manifestam por meio de efeitos calóricos. Portanto, o corpo físico é um corpo calórico sutil, tênue, etérico. E é de tais corpos calóricos que se constitui todo o conjunto de Saturno. Esses corpos calóricos são os primeiros rudimentos do atual corpo humano físico mineral. Este se formou como resultado da integração, ao primeiro, de substâncias gasosas, líquidas e sólidas formadas apenas mais tarde. Dentre os seres que se apresentam à consciência suprassensível, no momento em que esta se defronta com o estado de Saturno, e dos quais se pode dizer que sejam habitantes saturninos além do homem, há, por exemplo, os que não necessitavam absolutamente de um corpo físico, o membro inferior de sua entidade era o corpo etérico. Por outro lado, eles possuíam também um membro acima dos membros essenciais humanos. O ser humano possui como membro mais elevado o homem-espírito. Esses seres possuem um membro ainda superior, sendo que entre o corpo etérico e o homem-espírito eles possuem todos os membros já descritos nesta obra, encontrados também no homem, o corpo astral, o eu, a personalidade espiritual e o espírito vital.
Assim como a Terra de hoje está envolta por uma atmosfera, assim também o era Saturno, só que essa sua atmosfera era de natureza espiritual, consistindo efetivamente nos seres mencionados e ainda em outras entidades. Havia uma interação entre os corpos calóricos de Saturno e os seres caracterizados. Estes imergiam seus membros essenciais nos corpos calóricos físicos de Saturno, e enquanto não havia qualquer vida própria nos corpos calóricos, expressava-se neles a vida de seus vizinhos. Poder-se-ia compará-los a espelhos, só que neles não se refletiam as imagens dos mencionados seres viventes, e sim suas condições vitais. No próprio Saturno não se poderia descobrir qualquer coisa viva. No entanto, ele atuava vivificadoramente sobre o espaço celeste circundante, refletindo para este, como num eco, a vida que lhe era enviada. Saturno inteiro parecia um espelho da vida celeste. Entidades muito elevadas, cuja vida Saturno refletia, podem ser denominadas espíritos da sabedoria. Na ciência espiritual cristã elas levam o nome Quiriotetes, ou seja, dominações. Sua atividade em Saturno não se inicia apenas com a descrita época mediana da evolução saturnina. De certa maneira, esta já se havia encerrado. Antes de poderem chegar a ter consciência do reflexo de sua própria vida a partir dos corpos calóricos de Saturno, eles deviam primeiro levar esses corpos a produzir esse reflexo. Por isso sua atividade começou logo após o início da evolução saturnina. Quando isso aconteceu, a corporalidade de Saturno era de uma materialidade ainda desordenada, incapaz de refletir qualquer coisa. Ao contemplarmos essa materialidade desordenada, estamos inseridos, pela observação espiritual, no início da evolução saturnina. O que se pode observar aí não apresenta, de modo algum, o caráter calórico posterior. Querendo-se caracterizar esse estado, só se pode falar de uma qualidade comparável à vontade humana, nada mais do que vontade. Trata-se, portanto, de um estado inteiramente anímico. Ao se explorar a procedência dessa vontade, encontra-se sua emanação de seres sublimes, que em sua evolução alcançaram graus quase inconcebíveis, até a altura em que, tendo-se iniciado a evolução de Saturno, puderam fazer a vontade emanar de seu próprio ser. Algum tempo depois dessa emanação, liga-se a vontade à atividade dos espíritos da sabedoria, acima caracterizados. Com isso, a vontade, até então completamente desprovida de atributos, adquire paulatinamente a propriedade de espelhar a vida no espaço celeste. Podemos denominar esses seres que se comprazem em irradiar a vontade, no início da evolução saturnina, como espíritos da vontade. Na ciência esotérica cristã eles são denominados tronos. Tendo a evolução saturnina alcançado um certo nível graças à cooperação entre a vontade e a vida, iniciam sua atividade outros seres que também se encontram nas redondezas de Saturno. Pode-se denominá-los espíritos do movimento, dinamis, virtudes no esoterismo cristão. Eles não possuem nem corpo físico nem corpo etérico, seu componente inferior é o corpo astral. Quando os corpos saturninos alcançaram a faculdade de refletir a vida, essa vida refletida pôde impregnar-se com as qualidades sediadas nos corpos astrais dos espíritos do movimento. A consequência disso foi parecer que exteriorizações emocionais, sentimentos e outras forças anímicas fossem precipitadas de Saturno no espaço celeste. Saturno inteiro parece um ser anímico manifestando simpatias e antipatias. Contudo, essas exteriorizações anímicas não são absolutamente suas, mas apenas os refletidos efeitos anímicos dos espíritos do movimento. Tendo isso perdurado também por certa época, inicia-se a atividade de outros seres, denominados espíritos da forma. Também seu componente inferior é um corpo astral, porém situado num nível evolutivo diferente do que o corpo astral dos espíritos do movimento.
Enquanto estes comunicam a vida refletida apenas manifestações sensitivas de natureza geral, o corpo astral dos espíritos da forma, exousiai, potestades no esoterismo cristão, atua de maneira que as manifestações sensitivas são como que precipitadas no espaço cósmico por seres isolados. Poder-se-ia dizer que os espíritos do movimento fazem Saturno parecer, no todo, um ser dotado de alma. Os espíritos da forma subdividem essa vida em seres vitais isolados, de modo que agora Saturno parece um aglomerado desses seres anímicos. Para formar uma ideia, imagine-se uma mora ou framboesa, constituída de pequenas bagas isoladas. Do mesmo modo, ao conhecedor suprassensível Saturno se apresenta, no descrito período evolutivo, composto por seres saturninos individuais, que no entanto não possuem vida nem alma próprias, refletindo a vida e a alma de seus habitantes. Nesse estado saturnino interferem então seres cujo componente inferior também é um corpo astral, porém tão desenvolvido por eles que atua como um eu humano atual. Por intermédio desses seres, o eu contempla Saturno da periferia e transmite sua própria essência aos seres vitais individuais saturninos. Assim, de Saturno enviado para o espaço cósmico algo semelhante ao efeito da personalidade humana no atual âmbito de vida. Sejam chamados espíritos da personalidade, achai, arqueus no esoterismo cristão, os seres que provocam tal fato. Eles transmitem a aparência do caráter de personalidade às partículas corporais de Saturno. Contudo, em Saturno não existe propriamente a personalidade, mas apenas algo como sua imagem reflexa, a casca da personalidade. Uma personalidade efetiva é possuída pelos espíritos da personalidade, na periferia de Saturno. Justamente pelo fato de esses espíritos da personalidade fazerem sua essência ser refletida pelos corpos saturninos, da maneira descrita, é que a estes é transmitida aquela sutil substancialidade aqui designada antes como calor. Não existe, em todo Saturno, qualquer interioridade, mas os espíritos da personalidade reconhecem a imagem de sua própria interioridade na medida em que essa imagem aflui para eles de Saturno como calor. Quando tudo isso acontece, os espíritos da personalidade estão no nível em que o homem se encontra atualmente, e então perfazem sua época humana. Caso se queira visualizar esse fato imparcialmente, é preciso imaginar que um ser possa ser homem não simplesmente sob a forma que o homem possui hoje. Os espíritos da personalidade são homens em Saturno. Eles possuem como componente inferior não o corpo físico, mas o corpo astral junto com o eu. Por conseguinte, não podem expressar as vivências desse corpo astral num corpo físico e num corpo etérico, como o homem atual, porém não apenas postem o eu, mas também sabem dele, pois o calor de Saturno lhes transmite reflexivamente a consciência desse eu. Eles são justamente homens em condições diferentes das terrestres. No decorrer do tempo, seguem-se na evolução de Saturno fatos de natureza diferente daqueles ocorridos até aqui. Enquanto até aqui tudo era reflexo de vida e sensação exteriores, inicia-se agora uma espécie de vida interior. No mundo de Saturno começa, aqui e ali, uma vida luminosa que ora se acende, ora se apaga. Um trêmulo cintilar surge neste e naquele lugar, e em outros algo semelhante a relâmpagos oscilantes. Os corpos calóricos de Saturno começam a cintilar, a resplandecer e até a irradiar. O fato de ter sido atingido esse grau evolutivo possibilita a certas entidades o desenvolvimento de uma atuação. Trata-se daquelas que podem ser designadas como espíritos do fogo, archangeloi, arcanjos no esoterismo cristão. Essas entidades possuem realmente um corpo astral, mas do mencionado nível de sua evolução não podem dar-lhe qualquer impulso. Elas não poderiam despertar qualquer sentimento, qualquer sensação se não fossem capazes de atuar sobre os corpos calóricos que alcançaram o descrito grau saturnino.
Essa atuação lhes dá a possibilidade de reconhecer sua própria existência no efeito que produzem. Elas não poderiam dizer eu existo, mas algo como o meu ambiente me permite existir. São capazes de perceber, e na verdade suas percepções consistem nos mencionados efeitos luminosos em Saturno. Estes constituem, de certo modo, seu eu, e isso lhes proporciona uma modalidade especial de consciência que se pode chamar de consciência magética, comparável à consciência onírica humana, só que se deve pensar num grau de intensidade muito superior ao dos sonhos humanos, não se tratando de imagens oníricas oscilantes e desprovidas de essência, mas daquelas que se encontram numa efetiva relação com os fenômenos luminosos de Saturno. Nesse intercâmbio entre os espíritos do fogo e os corpos calóricos de Saturno, são incorporados à evolução os germes dos órgãos sensoriais humanos. Os órgãos pelos quais atualmente o homem percebe o mundo físico reluzem em seus primeiros e sutis rudimentos etéricos. Fantomas humanos, que ainda nada apresentam em si a não ser os arquétipos luminosos dos órgãos sensoriais, são reconhecíveis no âmbito de Saturno pela capacidade perceptiva clarividente. Esses sentidos são, portanto, o fruto da atividade dos espíritos do fogo, porém de seu surgimento participam não apenas esses espíritos. Simultaneamente a eles, surgem outros seres no cenário de Saturno, seres tão avançados, em sua evolução, que podem servir-se dos germes sensoriais para contemplar os processos cósmicos na vida saturnina. Trata-se de seres que podem ser chamados de espíritos do amor, serafins no esoterismo cristão. Sem sua presença, os espíritos do fogo não possuiriam a consciência acima descrita. Eles contemplam os processos de Saturno com uma consciência que lhes possibilita transmiti-los como imagens aos espíritos do fogo. Eles próprios renunciam a todas as vantagens que pudessem ter pela contemplação dos processos saturninos, a qualquer gozo, a qualquer alegria, abdicam de tudo isso para que os espíritos do fogo possam tê-lo. A esses acontecimentos segue-se um novo período da existência saturnina. Aos fenômenos luminosos se acrescenta outra coisa. Para muitos, pode parecer desvario declarar o que a esse apresenta a percepção suprassensível. No interior de Saturno, é como se houvesse sensações gustativas entremeadas. Doce, amargo, azedo, etc. São observados nos mais diversos locais do interior de Saturno, e para fora, penetrando no espaço cósmico. Tudo isso é percebido como som, como uma espécie de música. No âmbito desses processos, certas entidades encontram novamente a possibilidade de desenvolver uma atividade em Saturno. Denominemo-las filhos do crepúsculo ou da vida, angeloi, anjos no esoterismo cristão. Eles entram no intercâmbio com as forças gustativas oscilantes, existentes no interior de Saturno. Com isso seus corpos etéricos ou vitais se entregam a uma atividade tal que cabe designá-la como uma espécie de metabolismo. Eles introduzem vida no interior de Saturno, provocando processos de nutrição e secreção. Não são eles que produzem diretamente esses processos, graças ao que provocam, tais processos surgem indiretamente. Essa vida interior torna possível a aparição, no corpo cósmico, de outros seres que podem ser chamados de espíritos das harmonias, querubins no esoterismo cristão. Eles transmitem aos espíritos da sabedoria uma espécie nebulosa de consciência, mais obscura e apática do que a consciência onírica do homem atual, semelhante à que acomete o homem durante um insôno sem sonhos. Trata-se de um grau tão baixo de consciência do homem que, de certa forma, não lhe vem absolutamente a consciência. Apesar disso ela existe, diferindo da consciência diurna segundo o grau e a natureza. Essa consciência dormente sem sonhos é possuída atualmente também pelas plantas. Embora não transmita quaisquer percepções de um mundo exterior no sentido humano, ela regula os processos vitais e os leva à harmonia com os processos cósmicos exteriores.
Nesse nível da evolução saturnina, os espíritos da sabedoria não podem perceber essa regulação, porém os espíritos das harmonias a percebem, sendo, portanto, os verdadeiros reguladores. Toda essa vida se desenrola nos fantomas humanos descritos. Ao olhar espiritual, portanto, eles parecem vivificados, no entanto, sua vida é apenas aparente. Trata-se da vida dos espíritos da sabedoria, os quais, de certo modo, se servem dos fantomas humanos para viver sua própria vida. Atente-se agora aos fantomas humanos com vida aparente. Durante o descrito período saturnino, eles têm forma totalmente mutável, ora assumindo este, ora aquele aspecto. No curso posterior da evolução suas formas se tornam mais definidas, durando por certo tempo. Isso se deve ao fato de agora eles serem impregnados pela atuação dos espíritos que já eram observáveis no início da evolução saturnina, os espíritos da vontade, os tronos. O resultado disso é que o próprio fantoma humano aparece com uma forma de consciência extremamente rudimentar e nebulosa. Deve-se imaginar essa forma de consciência como sendo ainda mais reduzida do que do sono sem sonhos. Nas circunstâncias atuais, são os minerais que têm essa consciência. Ela leva o ser interior a uma harmonia com o mundo exterior físico. Em Saturno são os espíritos da vontade os reguladores dessa harmonia, e com isso o homem aparece como uma reprodução da própria vida de Saturno. O que a vida saturnina é em grande escala, o homem, nesse grau, é em escala reduzida. Com isso é fornecido o primeiro germe para algo que também no homem de hoje ainda se encontra em estado germinal, o homem espírito, Atma. Para dentro, em Saturno, essa vontade humana nebulosa se manifesta a percepção suprassensível por meio de efeitos comparáveis a odores. Para fora, em direção ao espaço celeste, existe uma manifestação como a de uma personalidade, porém não dirigida por um eu interior, e sim regulada do exterior como uma máquina. Os reguladores são os espíritos da vontade. Ao se relancear a exposição precedente, fica visível que a partir do estado mediano da evolução saturnina as etapas dessa evolução podem ser caracterizadas comparando-se seus efeitos com as impressões sensoriais da atualidade. Dissemos que a evolução de Saturno se manifesta como o calor, ao qual se acrescentam fenômenos luminosos, depois fenômenos gustativos e sonoros. Finalmente surge algo que para o interior de Saturno se manifesta como sensações olfativas e, para o exterior, como um eu humano atuando maquinalmente. O que se manifesta na evolução saturnina antes do estado calórico. Trata-se de algo que não se pode absolutamente comparar com o que é acessível a uma impressão sensorial exterior. O estado calórico é antecedido por um estado que o homem atual só vivencia em seu ser interior. Ao se entregar a representações mentais que ele próprio forma em sua alma, sem a intervenção de qualquer impressão exterior, ele possui em si algo que nenhum sentido físico pode perceber, algo que, como percepção, só é acessível à visão superior. Ao estado calórico de Saturno precedem justamente manifestações que só podem existir para a percepção suprassensível. Podem-se distinguir três desses estados: calor puramente anímico, exteriormente imperceptível, luz puramente espiritual, traduzida em trevas para o exterior, e, finalmente, essência espiritual, que é perfeita em si mesma e não necessita de qualquer ser exterior para tornar-se cônscia de si. O calor puramente interior acompanha a aparição dos espíritos do movimento, a luz puramente espiritual, a dos espíritos da sabedoria. A pura essência interior está ligada à primeira emanação dos espíritos da vontade. Com a aparição do calor saturnino nossa evolução sai, portanto, da vida interior, da pura espiritualidade, para entrar pela primeira vez numa existência exteriormente manifesta. Torna-se especialmente difícil, para a consciência atual, ainda aceitar a afirmação de que ele com o estado calórico saturnino aparece também, pela primeira vez, aquilo que denominamos tempo.
Os estados precedentes não são, em absoluto, temporais, pertencem à região que na ciência espiritual se pode chamar de duração. Por isso, tudo o que se relata neste livro sobre tais estados na região da duração deve ser compreendido tendo-se em vista que as expressões referentes a condições temporais são empregadas apenas como analogia, em favor da compreensão. Para a linguagem humana, aquilo que de certa forma precede o tempo também só pode ser caracterizado com expressões que contenham a ideia de tempo. Por conseguinte, é preciso ter consciência de que embora o primeiro, o segundo e o terceiro estados saturninos não se tenham desenvolvido sucessivamente no sentido atual, não se pode senão descrevê-los sucessivamente. Outros sim, apesar de sua duração ou simultaneidade, sua interdependência é tal que pode ser comparada a uma sucessão temporal. Com essa alusão aos primeiros estados evolutivos de Saturno, também é lançada uma luz sobre qualquer pergunta adicional a respeito da origem desses estados. Naturalmente, do ponto de vista puramente intelectual é inteiramente possível, diante de cada origem, indagar pela origem da origem. Só que, diante dos fatos, isso não é possível. Basta recorrermos uma analogia para compreender isso. Se alguém encontrar vestígios gravados num caminho, poderá perguntar, de onde provém eles? E receber a seguinte resposta, das rodas de um carro. Poderá continuar indagando, de onde vinha o carro, para onde ia. Uma resposta baseada nos fatos é novamente possível. E ele talvez ainda pergunte, quem ia no carro, que intenções tinha a pessoa que utilizava, o que estava fazendo. Contudo, chegará um ponto em que as indagações cessarão devido à própria natureza dos fatos. Se continuar indagando, estará se afastando da intenção do questionamento original, de certa forma, estará apenas fazendo perguntas rotineiras. Em casos semelhantes ao exemplo dado, nota-se facilmente onde os fatos condicionam o término da indagação. Frente às grandes questões cósmicas, esse ponto não é tão fácil de esclarecer. Contudo, num exame apurado se descobrirá que todas as perguntas relativas ao de onde devem cessar nos estados saturninos descritos acima, pois chegou-se a um âmbito onde os seres e processos já não se justificam pelo que os origina, e sim por si mesmos. Como resultado da evolução saturnina, fica evidente que o germe humano se desenvolveu até certo grau. Ele alcançou a consciência inferior, nebulosa, mencionada acima. Não se deve imaginar que sua evolução se haja iniciado apenas na última fase de Saturno, pois os espíritos da vontade atuam através de todos os estágios. Acontece, porém, que para a percepção suprassensível o resultado se destaca mais nitidamente no último período. De um modo geral, não há um limite rígido entre as atuações de cada um dos grupos de seres. Ao dizer que primeiro atuam os espíritos da vontade, depois os espíritos da sabedoria, etc., não pretendemos que eles atuem exclusivamente aí. Eles atuam através de toda a evolução saturnina, só que sua atividade pode ser melhor observada nos períodos citados. É como se cada tipo de seres assumisse, nessa fase, a direção. Assim, toda a evolução saturnina aparece como uma reelaboração, pelos espíritos da sabedoria, do movimento, da forma, etc., daquilo que emanou dos espíritos da vontade. Essas entidades espirituais perfazem por sua vez, elas próprias, um desenvolvimento. Os espíritos da sabedoria, por exemplo, depois de terem recebido a vida refletida por Saturno, situam-se num nível diferente do anterior. O fruto dessa atividade eleva as faculdades de seu próprio ser. A consequência disso é que, terminado esse tipo de atividade, ocorre-lhes um estado análogo ao do homem durante o sono. A seus períodos de atividade em relação a Saturno seguem-se outros em que eles, por assim dizer, vivem em outros mundos. Sua atividade se encontra então desviada de Saturno. Por isso a percepção clarividente observa,
Na evolução saturnina, um ascender e um descender. O ascender dura até a formação do estado calórico. Então se inicia, com os fenômenos luminosos, já um descender. E tendo os fantomas humanos assumido forma graças aos espíritos da vontade, os seres espirituais também vão se retraindo paulatinamente. A evolução saturnina se extingue em si mesma, desaparecendo como tal. Uma espécie de período de repouso se inicia. Ao mesmo tempo, o germe humano entra como que num estado de dissolução, porém não de desaparecimento, e sim análogo ao da semente vegetal que repousa na terra a fim de germinar para uma nova planta. Assim descansa o germe humano, no seio cósmico, para um novo despertar. E quando é chegado o momento de seu despertar, também as entidades espirituais acima descritas adquiriram, sob outras condições, as faculdades graças às quais podem continuar a aperfeiçoar o germe humano. Os espíritos da sabedoria adquiriram em seu corpo etérico a faculdade de não apenas, como em Saturno, usufruir da irradiação da vida. Agora eles conseguem irradiar vida de si próprios e dotar outros seres com ela. Os espíritos do movimento estão agora tão evoluídos quanto os espíritos da sabedoria em Saturno. O membro inferior de sua entidade era, ali, o corpo astral. Agora eles possuem um corpo etérico ou vital. De modo análogo, os demais seres espirituais atingiram um grau evolutivo a mais. Todos esses seres espirituais podem, portanto, atuar na evolução ulterior do germe humano diferentemente de como atuaram em Saturno. Contudo, no final da evolução saturnina o germe humano se dissolveu. Para que os espíritos mais evoluídos possam prosseguir do ponto onde haviam parado anteriormente, esse germe humano deve repetir concisamente as etapas percorridas em Saturno. Isso se evidencia a faculdade de percepção suprassensível. O germe humano sai de sua obscuridade e começa, por iniciativa própria, a desenvolver-se graças às forças que lhe foram infundidas em Saturno. Ele ressurge das trevas como um ser volitivo, expõe-se à aparência da vida, à natureza anímica, etc., até atingir aquela manifestação automática de personalidade que possuía no final da evolução saturnina. A evolução solar. O segundo dos grandes períodos evolutivos referidos, o grau solar, provoca a elevação do ser humano a um estado de consciência superior àquele alcançado em Saturno. Em comparação com a consciência atual do homem, na verdade esse estado solar poderia ser chamado de inconsciência, pois equivale aproximadamente ao estado em que se encontra o homem atual durante um insono totalmente sem sonhos. Ou então se poderia compará-lo também ao grau inferior de consciência onde atualmente dormita o nosso mundo vegetal. Para a visão suprassensível não existe inconsciência alguma, mas apenas diversos graus de consciência. Tudo no universo é consciente. No curso da evolução solar, o ser humano adquire um grau superior de consciência pelo fato de lhe ser integrado o corpo etérico ou vital. Antes disso acontecer, é necessário que se repitam os estados saturninos da forma acima descrita. Essa repetição tem um sentido muito preciso. Na verdade, terminado o período de repouso referido nas explicações precedentes, o que antes era Saturno emergiu do sono cósmico como um novo ser no universo, como o Sol. Com isso, porém, modificaram-se as condições da evolução. Os seres espirituais cuja atividade em Saturno foi descrita progrediram para novos estados. Contudo, no Sol formado recentemente o embrião humano aparece, de início, tal como se tornou no final da evolução saturnina. Ele deve primeiro modificar os diversos graus evolutivos alcançados em Saturno, de forma que estes se adaptem às condições do Sol. A época solar começa, portanto, com uma repetição dos acontecimentos saturninos, embora adaptados às condições modificadas da vida solar. Quando o ser humano se desenvolve a ponto de seu nível evolutivo alcançado em Saturno se adaptar às condições solares,
Os já mencionados espíritos da sabedoria começam a fazer afluir o corpo etérico ou vital ao seu corpo físico. O elevado grau que o homem alcança no Sol pode ser caracterizado dizendo-se que o corpo físico, já existente em Saturno como rudimento embrionário, é elevado a um segundo grau de perfeição ao tornar-se portador de um corpo etérico ou vital. Esse corpo etérico ou vital alcança por si mesmo, na evolução solar, o primeiro grau de seu aperfeiçoamento. Contudo, para a obtenção desse segundo grau de perfeição para o corpo físico e do primeiro grau para o corpo etérico, é necessária ainda, no decurso posterior da vida solar, a intervenção de outros seres espirituais, tal qual foi descrito em relação ao grau saturnino. Quando os espíritos da sabedoria iniciam a instilação do corpo vital, o ente solar, anteriormente escuro, começa a reluzir. Ao mesmo tempo, surgem no germe humano as primeiras manifestações de atividade interior, a vida se inicia. Aquilo que no caso de Saturno tivemos de caracterizar como vida aparente torna-se, agora, vida real. A instilação dura certo tempo, após o qual se produz no germe humano uma importante transformação. Ele se divide, na verdade, em duas partes. Enquanto anteriormente o corpo físico e o corpo vital formavam um todo intimamente ligado, o corpo físico começa agora a separar-se como uma parte específica, embora continue permeado pelo corpo etérico. Agora, portanto, estamos diante de um ser humano dual. Uma parte é constituída por um corpo físico plasmado por um corpo etérico e a outra é simplesmente corpo etérico. Essa segregação decorre, porém, durante um período de repouso da vida solar, no qual torna a extinguir-se a luminosidade já manifesta. A cisão ocorre, de certa forma, durante uma noite cósmica. No entanto, esse intervalo de repouso é muito mais curto do que aquele entre as evoluções saturnina e solar, referidas acima. Decorrido o período de repouso, os espíritos da sabedoria continuam laborando algum tempo no ser humano dual, tal como haviam feito no ser humano unitário. Então os espíritos do movimento iniciam sua atividade. Eles impregnam com o seu próprio corpo astral o corpo vital do ser humano. Assim este adquire a faculdade de executar certos movimentos interiores no corpo físico. Trata-se de movimentos comparáveis aos movimentos da seiva numa planta atual. O corpo saturnino fora constituído de mera substância calórica. Durante a evolução solar, essa substância calórica se condensa até um estado comparável ao atual estado gasoso ou vaporoso. Trata-se do estado que se pode chamar de ar. Os primeiros sinais desse estado aparecem quando os espíritos do movimento iniciam sua atividade. A consciência suprassensível se oferece a seguinte visão: dentro da substância calórica aparece algo como delicadas formações, que são postas em movimentos regulares pelas forças do corpo vital. Essas formações representam o corpo físico do ser humano no nível evolutivo que então lhe corresponde. Elas estão inteiramente impregnadas de calor e como que cercadas por um envoltório calórico. Formações calóricas com formas aéreas agregadas, estando estas últimas em movimento regular, eis como, no sentido físico, pode-se denominar esse ser humano. Querendo-se, portanto, manter a já descrita analogia com a planta atual, deve-se ter na consciência que não se trata de uma formação vegetal compacta, mas de uma forma aérea ou gasosa cujos movimentos se poderiam comparar aos movimentos da seiva da planta atual. A evolução prossegue desse modo descrito. Após certo tempo inicia-se novamente um intervalo de repouso, após o qual os espíritos do movimento continuam atuando até que a sua atividade vem juntar-se à dos espíritos da forma. O efeito disso é que as formações gasosas, até então sempre mutantes, assumem formas permanentes. Isso acontece também pelo fato de os espíritos da forma fazerem fluir e refluir suas forças para o corpo etérico do ser humano. Anteriormente as formações gasosas,
quando apenas os espíritos do movimento atuavam sobre elas, moviam-se incessantemente, conservando sua forma apenas por um momento. Agora, porém, elas assumem formas temporariamente distinguíveis. Novamente ocorre, depois de algum tempo, um novo intervalo de repouso, e novamente, findo esta último, os espíritos da forma retomam sua atividade. Logo, porém, surgem circunstâncias completamente novas na evolução solar. Na verdade, é chegado o momento em que a evolução solar atinge seu ponto central. É quando os espíritos da personalidade, que em Saturno alcançaram seu estado humano, ascendem a um grau mais elevado de aperfeiçoamento. Eles transcendem esse estado e adquirem uma consciência que o homem terreno atual, dentro do nível normal da evolução, ainda não possui. Este adquirirá quando a Terra, ou seja, o quarto estado evolutivo planetário, tiver atingido sua meta e entrado no ciclo planetário seguinte. Então o homem não apenas perceberá o que se encontra ao seu redor tal qual transmitem seus sentidos físicos atuais, mas será capaz de observar em imagens os estados anímicos dos seres que o circundam. Ele terá uma consciência imagética, conservando porém a plena autoconsciência. Nada haverá de onírico ou nebuloso em sua visão figurativa. Ele perceberá o anímico sob forma de imagens, mas estas serão a expressão de realidades tal qual são atualmente as cores e os sons físicos. Atualmente, o homem só pode elevar-se a tal contemplação mediante a disciplina científico-espiritual. Dessa disciplina se tratará em páginas posteriores deste livro. Os espíritos da personalidade adquirem essa faculdade de contemplação, como seu dom evolutivo normal, no meio da etapa solar. E é justamente por isso que se tornam capazes de atuar, durante a evolução solar, sobre o corpo etérico humano recém-formado, da mesma maneira como em Saturno atuaram sobre o corpo físico. Assim como lá o calor lhes refletiu sua própria personalidade, agora as formações gaseiformes lhes refletem com esplendor as imagens de sua consciência contemplativa. Eles contemplam suprasensivelmente o que se passa no Sol. E esse contemplar não é absolutamente uma simples observação. É como se nas imagens que emanam do Sol prevalecesse algo da energia que o homem terreno designa como amor. E, observando-se harmonicamente de um modo mais preciso, encontra-se a causa desse fenômeno. Na luz irradiada pelo Sol, seres sublimes se mesclam à sua atividade. Trata-se dos já mencionados espíritos do amor, no esoterismo cristão. Serafins. A partir daqui, eles atuam sobre o corpo etérico ou vital humano juntamente com os espíritos da personalidade. Mediante essa atividade, o próprio corpo etérico progride um grau em seu caminho evolutivo. Ele adquire a faculdade de não só remodelar as formações gasosas contidas nele, mas de reelaborá-las de modo a manifestarem-se nelas os primeiros rudimentos de uma reprodução dos seres humanos vivos. Dos organismos gasosos formados são, de certa forma, produzidas secreções, como exudatos, que assumem formas semelhantes às suas matrizes. O novo Saturno. Para caracterizar a continuação da evolução solar, cabe chamar a atenção para um fato sumamente importante da evolução cósmica. É que no decorrer de uma época não são, em absoluto, todos os seres que alcançam sua meta evolutiva. Existem aqueles que permanecem aquém dessa meta. É que durante a evolução saturnina nem todos os espíritos da personalidade alcançaram o nível humano almejado ali para eles, conforme foi descrito. Do mesmo modo, nem todos os corpos humanos físicos desenvolvidos em Saturno alcançaram o grau de maturidade que os capacitasse a tornar-se portadores, no Sol, de um corpo etérico autônomo. A consequência disso é que no Sol existem seres e formações não adaptados às condições solares. Agora, durante a evolução solar, eles devem recuperar o que negligenciaram em Saturno. É por isso que, durante a etapa solar, pode-se observar espiritualmente o seguinte:
Quando os espíritos da sabedoria começam a fazer afluir o corpo etérico, o corpo solar passa, de certa maneira, a turvar-se, sendo impregnado por formações que efetivamente ainda pertenceriam a Saturno. Trata-se de formações calóricas incapazes de condensar-se adequadamente em ar. São os seres humanos que permaneceram no nível saturnino, não podendo tornar-se portadores de um corpo etérico regularmente desenvolvido. Esses remanescentes da substância calórica de Saturno articulam-se, no Sol, em duas partes. Uma parte é, de certo modo, absorvida pelos corpos humanos. A partir de então, passa a constituir dentro do ser humano uma espécie de natureza inferior do mesmo. Assim sendo, no Sol o ser humano assume em sua corporalidade algo que efetivamente corresponde ao grau saturnino. Ora, assim como o corpo saturnino do homem possibilitou aos espíritos da personalidade elevar-se ao nível humano, agora essa parte saturnina do homem oferece, no Sol, o mesmo aos espíritos do fogo. Estes elevam-se ao nível humano fazendo suas forças fluir e refluir nessa parte saturnina do ser humano, tal qual fizeram os espíritos da personalidade em Saturno. Isso também ocorre no período mediano da evolução solar. Então a parte saturnina do ser humano se encontra tão amadurecida que, com sua ajuda, os espíritos do fogo, arcanjos, podem percorrer sua etapa humana. Uma outra parte da substância calórica de Saturno se desmembra e adquire uma existência independente ao lado e no meio dos seres humanos do Sol. Essa parte forma um segundo reino ao lado do reino humano, um reino que desenvolve no Sol um corpo totalmente autônomo, porém apenas físico, como corpo calórico. A consequência disso é que os espíritos da personalidade plenamente desenvolvidos não podem dirigir sua atividade, da forma descrita, a qualquer corpo etérico independente. Acontece que também certos espíritos da personalidade permaneceram na fase saturnina, não tendo alcançado aí o nível humano. Entre eles e o segundo reino solar tornado independente existe um laço de atração. Agora, no Sol, eles devem relacionar-se com o reino retardatário tal qual seus companheiros adiantados fizeram com relação aos seres humanos em Saturno. Lá, estes também haviam desenvolvido somente o corpo físico. No próprio Sol, porém, não existe possibilidade alguma para tal trabalho dos espíritos da personalidade retardatários. Por isso eles se separam do corpo solar e formam, fora dele, um corpo cósmico independente que se destaca, portanto, do Sol. É a partir deste que os espíritos da personalidade retardatários atuam sobre os mencionados seres do segundo reino solar. Com isso surgiram duas formações cósmicas daquela que anteriormente era Saturno. Doravante o Sol tem em sua proximidade um segundo corpo cósmico que representa uma espécie de renascimento de Saturno, um novo Saturno. É desse Saturno que emana o caráter de personalidade para o segundo reino solar. Portanto, dentro desse reino se apresentam seres que no próprio Sol não possuíam qualquer personalidade, contudo, eles refletem para os espíritos da personalidade, no novo Saturno, a própria personalidade destes. A consciência suprassensível pode observar, entre os seres humanos no Sol, forças calóricas que interferem na evolução solar regular e nas quais se constata a atuação dos já descritos espíritos do novo Saturno. Durante o período mediano do ciclo solar, cumpre observar no ser humano alguns aspectos. Ele é constituído de um corpo físico e um corpo etérico. Dentro de ambos se desenrola a atividade dos espíritos da personalidade evoluídos, em combinação com a dos espíritos do amor. Ao corpo físico está mesclada uma parte da natureza saturnina retardatária, na qual se desenrola a atividade dos espíritos do fogo. Em todos os efeitos dos espíritos do fogo sobre a natureza atrasada de Saturno deve-se ver os precursores dos atuais órgãos sensoriais do homem terreno. Anteriormente foi mostrado como já em Saturno esses espíritos do fogo se ocupavam, na substância calórica, da formação dos germes sensoriais.
Na ação combinada entre os espíritos da personalidade e os espíritos do amor, os serafins, são reconhecíveis os primeiros indícios dos atuais órgãos glandulares humanos. No entanto, com o que foi dito acima não se esgota a atividade dos espíritos da personalidade residentes no novo Saturno. Estes não estendem sua atividade simplesmente ao chamado segundo reino solar, mas